Bom dia! É dia 20 de agosto de 2022. Dentro de algum momento, eu lerei uma carta que está postada na internet, no site branham.org e no site branhamtabernacle.org. Esta carta é uma carta escrita pelo irmão Joseph Branham, o filho do irmão William Marion Branham, que foi prometido por um anjo do Senhor e ordenado profeta desde o nascimento na fita. Portanto, aqui está o irmão Joseph. Querida noiva que aperta o play, todos os domingos nós estamos reunidos e ouvindo o maior ministério vivo da história do mundo. Nós estamos tendo o momento mais glorioso quando nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus. Trata-se de Jesus, o Filho de Deus, revelando-se a si mesmo pelas Escrituras, tornando viva as Escrituras que foram predestinadas até nesse dia, tal como elas foram em seu dia e em todos os outros dias. E crer nisto é a evidência do Espírito Santo. A verdadeira evidência de ter o Espírito Santo não é apenas ir à igreja todos os domingos. Ela é que vocês creiam que eu sou Ele, a palavra do vosso dia. O que é a palavra para hoje? O profeta de Deus é a palavra para hoje. E ele deve trazer as pessoas de volta à palavra, para que a noiva conheça o marido dela, conheça o companheiro dela, a palavra revelada. A própria vida dele, as próprias obras dele, revelam e vindicam a palavra deste dia. Trata-se do Espírito Santo de volta à igreja. Cristo, Ele próprio, revelado em carne humana. No tempo do entardecer, tal como ele prometeu que ele faria. Eu sei que isso parece que vos sufoca um pouco, mas vocês devem ler nas entrelinhas e ver. Isso faz manifestar a cena. Nós somos a semente real de Abraão, a noiva. O último sinal que Abraão viu antes da chegada do filho prometido foi o quê? Deus em forma de um ser humano que podia discernir os pensamentos das pessoas. Um homem, não uma dúzia, um homem. Eu sei que muita gente diverge com isso, mas eu sei que se trata disso. Eu sei disso. Não porque eu estou dizendo que vocês o dizem, porque eu não recebi isso de mim mesmo. O meu próprio pensamento não me pertence. Seja aquilo que for que me foi dito, se aquilo estiver errado, então isto está errado. Mas eu não o estou dizendo por mim mesmo. Eu estou dizendo por meio daquilo que uma outra pessoa disse. Essa tal outra pessoa é o Deus que falou para nós e fez todas estas coisas que Ele fez e apareceu, entendem? Portanto, eu sei que isso está certo. Nós estamos ouvindo o próprio pensamento de Deus. Não o pensamento de um homem, mas de Deus. O nosso profeta é o revelador da palavra que foi escrita. Nós compreendemos que tocar as fitas em vossas casas ou em vossas igrejas não é para todos, mas para nós, este é o único caminho. Nós amamos ouvir a voz de Deus pregar diretamente para nós. Nós não precisamos de nenhuma interpretação ou explicação. Trata-se de Deus falando de boca para ouvido para nós. Este domingo, nós estaremos ouvindo Deus pregar e dizer-nos como Ele mostrou ao seu profeta uma previsualização nossa do outro lado.
em como aquela noiva estava olhando diretamente para ele, conversando com ele, e nós estávamos juntos com ele. Nós estávamos caminhando perfeitamente diante do Senhor. Depois Deus fala através do seu profeta e profetiza mais uma vez e diz: pode haver alguns em todas as nações ao redor do mundo que até esta fita se encontraria em suas casas ou em suas igrejas. Nós pediríamos, Senhor, para que enquanto o culto está decorrendo, ou que a fita está sendo tocada, ou em qualquer posição em que nós estejamos, ou condição, que o grande Deus do céu honre esta sinceridade dos nossos corações nesta manhã e cure os necessitados, deles aquilo que eles necessitam. Se vocês estão ouvindo as fitas e creem que elas são a voz de Deus para o nosso dia, então todo quanto vocês puderem ter necessidade, então Deus estará pregando através de seu mensageiro e dirá: dê-lhes todo quanto nós tenhamos necessidade. Isso unicamente pode acontecer ao apertar o play, meu amigo. Se vocês gostariam de ouvir Deus pregar e interpretar sua própria palavra, revelar-se a si mesmo através da carne humana e receber tudo quanto vocês tenham necessidade, então venham juntar-se a nós no domingo, às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, quando nós ouvirmos Deus pregar para nós, enquanto nós ouviremos a festa das trombetas, do dia 19 de julho de 1964 de manhã. Irmão Joseph Branham. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem. Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 23, versículos 23 até 27. Isaías 18, capítulo 18, versículo 1 a 3. Isaías, capítulo 27, versículo 12 até 13. Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 até 7. Apocalipse, capítulo 9, versículo 13 até 14. E Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Isto conclui a carta do irmão Joseph Branham, do Tabernáculo Branham. Agora para um testemunho. Eu recebi um telefonema de um pastor em Angola. E ele transmitiu-me uma mensagem vindo de um irmão que ouve as fitas do irmão Branham em Angola. A esposa dele não era uma crente. E ela estava no hospital, prestes para ser operada, para se remover o bebê, porque ela não podia dar à luz de forma normal. Durante o culto de fita, naquele dia, enquanto a esposa dele estava no hospital, o nosso irmão tinha ouvido o irmão Branham dizer que ele ia orar pelos doentes. Este irmão creu que as fitas é um ministério vivo. E ele procurou em seus bolsos, procurando um lenço, a fim de pousá-lo por cima do altifalante no local de companheirismo em que ele estava ouvindo a fita. Tudo o que ele tinha era uma simples chave de casa. Uma simples chave de casa dentro do seu bolso. Ele colocou a chave sobre o altifalante enquanto o irmão Branham estava orando. E creu em Deus para responder à oração dele. Na oração que o profeta estava fazendo, ao vivo, na fita, depois do culto, ele pegou na chave e ele correu para o hospital para dar esta tal chave para sua esposa que não cria ainda.
É claro que os médicos e os enfermeiros recusaram-se em permitir que ele visse a sua esposa, porque ela já estava pronta para ser operada. Bem, aquilo não foi suficiente. Ele achou uma maneira de entrar e quando ninguém estava no quarto com a sua esposa, ele entrou pela porta e ele entregou-a a chave e disse: "O meu profeta orou nesta chave. E se tu creres, então Deus vai responder a tua oração. Coloque esta chave por cima da tua barriga, debaixo da tua roupa, e creia." Ele saiu do quarto e, em 2 minutos, de acordo com o testemunho do irmão, ela deu luz na via normal, um bebê saudável. Aleluia! Este é um ministério vivo. Agora, eu vou dar outro testemunho de uma irmã idosa que estava em coma. A família dela, que não crê, chamou os quimbandeiros para remover o espírito de algum animal que foi colocado dentro dela quando ela nasceu pelos quimbandeiros. O quimbandeiro veio e a irmã, tal como eu disse, estava em coma e morrendo. E a família disse: "Nós queremos que tu invocas que os espíritos saiam do nosso familiar, assim como a tradição exige." E o quimbandeiro foi fazer o seu encantamento e ele disse: "Eu não posso fazer mais nada, já não há espíritos dentro dela, todos os espíritos já tinham saído." Depois ele disse: "Eu vejo que ela estava ouvindo uma voz, e essa tal voz disse-a e ordenou que todos os espíritos saíssem dela, e todos eles saíram. E esse trabalho já tinha sido feito. Não há nada que eu possa fazer, porque ela ouviu naquela tal voz." Mais uma vez, louvado seja o Senhor. O Espírito de Deus até está expulsando os espíritos malignos ao ouvir as fitas. Este é o ministério vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor Jesus por enviar-nos William Marion Branham para revelar a palavra para este dia. Agora, escutai-o. Até a próxima vez. Que Deus vos abençoe e shalom.